Todos prontos, pessoal? Só lembrando de novo que o Gabi acabou de falar de fechar o microfone quando vocês não estiverem falando. A chapa Curitiba vai iniciar com as falas e agora eu vou ler a introdução ao debate, beleza? Boa tarde, estamos aqui hoje para realizar o debate da eleição de 2020 do Diretório Central dos Estudantes. Eu sou a Ana Carolina Góes, sou tesoureira no Centro Acadêmico de Relações Internacionais e esse ano sou participante da comissão eleitoral e hoje serei a mediadora do debate. A ordem de fala e de escolha dos temas foi estabelecida através do sorteio. Então, nós vamos sempre iniciar com a chapa Curitiba falando, seguida pela chapa Nova. Aos espectadores do debate, caso tenham alguma questão a uma das chapas, a Comissão Eleitoral disponibilizou um link para que as perguntas sejam feitas e respondidas na quarta rodada do debate. Aos debatedores, vale ressaltar o direito de resposta, que pode ser solicitado caso uma das partes se sinta ofendida pelo adversário. O pedido será avaliado pela comissão eleitoral e, ao fim do debate, quem solicitou terá a oportunidade de responder. Agora eu vou apresentar os representantes de cada uma das chapas e, caso alguma dúvida, algum erro, podem dar uma interrompida. Tá? Dando voz hoje à chapa Curitiba, nós temos o Matheus Carvalho dos Santos. Ele tem 22 anos, é acadêmico de Direito pelo Centro Universitário Curitiba, tem formação técnica na área de Tecnologia da Informação. Atuou durante seus primeiros anos de curso na área do direito eleitoral, passando pelos escritórios Bonini, Guedes Advocacia e Guilherme Salles Gonçalves. Foi membro do corpo jurídico da campanha majoritária do Ratinho Júnior para o governo do estado do Paraná no ano de 2018. Foi membro da Organização dos Congressos Brasileiros de Direito Eleitoral nos anos de 2018 e 2020, do Congresso Paranaense de Direito Administrativo em 2019, além de ter atuado como diretor jurídico do DACP na gestão 2018 e 2019. Atualmente, ele se dedica ao estudo do direito comercial, atuando no escritório Santos Advocacia na área de direitos de recuperação judicial e falência. E representando a chapa Inova, nós temos a Lara Ferreira, de 20 anos. Ela é acadêmica de marketing na Unicuritiba e formada em programação de jogos digitais pelo Senai Paraná. Ela é militante na frente LGBTQI+, na UJS Paraná e diretora de Relações Institucionais na União Paranaense dos Estudantes. Ela também é atuante no movimento estudantil desde 2013. Agora, após essa breve apresentação, cada chapa realizará suas considerações iniciais. A chapa Curitiba, que iniciará, ela terá 5 minutos, enquanto a chapa Inova, que foi finalizada, terá 4 minutos e 15 segundos. Todo mundo ouvindo bem? Todos de acordo? Então, chapa Curitiba pode iniciar e Gabi pode iniciar o cronômetro. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Uma boa tarde, principalmente a Ana, que representa a nossa comissão eleitoral nessa disputa para o DCE 2020. Boa tarde a Lara, que é a vice-presidente da chapa Inova. Agradeço muito por ter vindo até aqui. Eu acho que aqui é o espaço que a gente tem pela primeira vez de nos conhecermos. É um espaço para termos um discurso aberto, direto, em que os alunos podem, inclusive, participar, como já foi divulgado pelo DACP, e que a gente tem a honra de demonstrar nossas propostas. Eu prefiro começar só trazendo um sentimento de que eu gostaria muito de que a presidente da outra chapa tivesse presente nesse momento. Talvez por motivos pessoais ela não pôde realmente, mas novamente fico feliz que a Lara tem consciência de que é importante esse movimento, tem o entendimento de que é aqui que vai se decidir realmente o voto de cada aluno e está presente. Em primeiro momento, eu queria compartilhar com vocês o porquê do início da criação da chapa Curitiba. Em fevereiro desse ano,
voltando das férias, ainda com as aulas presenciais, eu encontrei um colega que hoje é nosso diretor de comunicação, Pedro Scorsin, e eu brinquei: Pedro, vamos criar uma chapa. Uma brincadeira de corredor, a gente começou a levar a sério. Começou a trabalhar na ideia, entender o porquê que era necessário ter uma chapa. A gente via que o DCE estava um pouco ofuscado às sombras do Diretório de Direito, mas em nenhum momento a gente imaginava que 15 dias depois a gente seria surpreendido por uma pandemia, e muito menos que 4 meses depois nós seríamos surpreendidos com a chegada de mais de 40 cursos à nossa instituição. Quando chegou próximo das eleições do DCE, já em maio, com a chapa previamente compostas, a gente entendeu que a gente tinha o dever de estar presente nessas eleições. A maioria dentro da nossa chapa tem já um histórico de representatividade dentro da instituição, e esse histórico deveria sim prosseguir para algo maior, um projeto que saísse do curso de Direito e abrangesse todos os demais cursos. Passou uma semana, estávamos próximos ali do edital de maio, a pandemia ainda estava bem apertada, e tivemos a novidade de que a Unisociesc Curitiba estaria em fusão com a Unicuritiba para a criação de uma marca só, e saímos de 16 cursos, se não me engano, para 52. E então nossa vida virou de cabeça para baixo. Todo o nosso projeto de meses tinha sido, vou falar a palavra certa, inutilizado. Nenhuma das nossas ideias, propostas, pensamentos cabiam mais nesse projeto de 52 cursos. E com muita felicidade eu encontrei mais pessoas para acreditarem nesse projeto, e nós reestruturamos tudo para que conseguíssemos abranger os 52 cursos ofertados pela instituição. Então a gente vem com muita calma, serenidade, propostas não simples, porém seguras. Nós também não podemos prometer nada que num convívio de pandemia possa nos impedir de realizar e depois vai ficar pendente. A gente vem com uma chapa bem realista. Por isso, do nosso slogan, a realidade é essa, a realidade é o agora. Eu acho que, por um primeiro momento, seria isso mesmo. Obrigado. Obrigada, Matheus. Agora vamos seguir com as considerações iniciais da chapa nova, com a Lara. Lara, só para te lembrar que vocês têm menos tempo, tá? Vocês têm 4 minutos e 15 segundos, e a palavra agora está com vocês. Gabi, desculpa, me afoguei. Gabi, pode começar o cronômetro. Oi, gente, tudo bom? Primeiro, agradecer a todo mundo que está presente aqui. É muito importante debater as questões em geral, principalmente quando a gente está falando do movimento estudantil e da conjuntura de um DCE em específico. Falando sobre a chapa nova, especificamente, cara, a chapa nova ela foi uma chapa muito bonita de se criar. Na verdade, a gente foi atrás de 9 pessoas de cursos diferentes. Aliás, 10 pessoas no total, mas 9 delas são de cursos totalmente diferentes dentro da nossa chapa. A gente fez questão de que fosse dessa forma. E no decorrer do que a gente foi debatendo de temas, o que a gente queria falar e o que a gente queria trazer para dentro da universidade, a gente chegou a um momento que a gente pensou que a gente não poderia entrar com uma chapa e a gente não poderia pedir a homologação dela caso a nossa chapa não se espelhasse no que a gente precisa e no que a gente quer demonstrar para a universidade e o que a gente quer implementar dentro da universidade, que é a pluralidade de pensamento e a pluralidade de pessoas dentro da universidade, porque a gente sabe que por mais que tenha uma maioria, as minorias também existem, e elas estão ali, e elas precisam ter voz, elas precisam ter espaço. Então, uma coisa que aconteceu bastante, a gente prezou pela necessidade de ter pessoas diferentes, por motivos diferentes, e com pensamentos parecidos, mas pensamentos diferentes, para a gente ter uma pluralidade tanto de pensamento como de pessoas, num contexto geral. Eu acho que isso foi uma coisa muito, muito legal na nossa conjuntura, porque ela deixou muito claro como que a gente poderia trabalhar. A gente tem várias pessoas que pensam
uma forma mais para frente, que tem uma vontade absurda de mudar aquilo lá dentro. Pessoas de idades diferentes, de cursos diferentes, de jeitos diferentes, de cores, cabelos, todos os tipos de pessoas diferentes. E eu acho que isso foi uma das coisas que mais chama atenção ali para a chapa Inova, que é literalmente a representação do que a gente tem como corpo estudantil dentro da Unicuritiba. São várias pessoas de formas complexas, mas que estão ali fazendo por um interesse específico e que se juntam num interesse só de modificar o movimento estudantil, modificar a situação estudantil que a gente tem dentro da Unicuritiba. Não vou me estender muito, acho que eu não tenho muito mais para falar além disso. A nossa chapa, ela presta pela pluralidade, que é o nosso foco, no geral. Ela se chama Inova justamente por causa disso, porque quando a gente foi fazer a identidade visual dela, que no caso fui eu até que fiz, a gente pensou no porquê da gente usar tais cores, a gente pensou no porquê da gente usar tal nome e no porquê da gente usar tal simbologia, que no caso são os círculos. A gente prezou por ter a necessidade de não só a Unicuritiba dentro desse DCE, mas também ter a Unisociesc, porque a partir de agora a Unicuritiba ela é a Unisociesc, que a gente tem que pensar em conjunto. E eu acho que o que definiria a nossa chapa e o que diferencia ela é a pluralidade e é a união, que basicamente foi isso que a gente pensou. A gente tem as cores das cores primárias na nossa chapa, que é o que evidencia a gente, que é o azul, o amarelo e o vermelho, porque a partir delas, elas são criadas todas as outras cores. E é exatamente assim, a partir do DCE, a gente vai representar todos os outros cursos dentro da Universidade de Unicuritiba, do centro universitário. Eu acho que isso que é o que pesa bastante para a gente na Chapa Inova, essa representatividade e a necessidade de trabalhar com pluralidade e diferença de pessoas ali. Posso encerrar minha fala já. Obrigada, Lara. Agora vamos passar para a próxima fase do debate, que vão ser com aqueles temas previamente informados. Eu gostaria de mencionar para os espectadores quais são os temas que nós escolhemos para o debate de hoje. Vão ser a matriz curricular, representatividade, inclusão, eventos, mensalidade e monitoria. Novamente, para o sucesso do debate, teremos uma divisão de tempo para cada fala. Lembrando que a chapa Inova sofreu uma penalização e terá a redução de 15% do tempo de cada uma das suas falas. Tendo em vista isso, por favor, prestar atenção na minutagem das falas para os debatedores. A chapa Curitiba terá 1 minuto para perguntar, 2 minutos para responder. A chapa adversária, no momento de réplica, terá 1 minuto e para tréplica também terá 1 minuto de fala. Enquanto a chapa Inova, com a penalização, terá 51 segundos para perguntar, 1 minuto e 42 segundos para responder. A chapa adversária, no momento da réplica, terá 51 segundos e para a tréplica também terá 51 segundos. Como nós já combinamos e sorteamos, a primeira a falar será a chapa Curitiba e o primeiro tempo da pergunta será sobre a matriz curricular. Matheus, você está com a fala e Gabi pode iniciar o cronômetro. Oi. Tá. Desculpa então, perfeito, pessoal, perfeito. corrigindo. Mas uma questão de facilitar. Posso começar? Pode. Perfeito. Até por uma questão de organização estética do que a gente tem de perguntas aqui, vamos começar com matriz curricular. Pois bem, desde o início do ano, quando a gente foi surpreendido com a venda da Unicuritiba, do Grupo Aiana, passou para a holding Anima, nós fomos surpreendidos com diversas modificações dentro da nossa instituição. Tendo em vista que o DCE é uma instituição do alunado e que não tem poderes para atingir uma mudança tão efetiva e rápida, qual a proposta da chapa Inova?
A chapa inova em relação à matriz curricular e às mudanças ofertadas pelo Grupo Ânima. Posso iniciar? Pode sim, Lara. Bom, eu estive dentro da movimentação em relação à Ânima, como uma representante da própria União Paranaense dos Estudantes, eu estive bem presente junto com o Movimento Resiste e o DCE, inclusive até o DACP mesmo. Então, a gente acompanhou muito de perto. Assim, a gente tem várias propostas em relação à matriz curricular e a forma como ela vai se dirigir durante o período de semestre e a forma como ela ainda está tramitando nessa questão de se vai ser aprovada ou não. O que a gente pode falar é que o DCE, cabe a ele representar os alunos e dar a opinião dos alunos em relação a isso, mas essa relação com a Ânima é uma coisa que também envolve a instituição. Então, é uma coisa que a gente tem que conversar, como que eu posso dizer? Lara, seu tempo acabou, desculpa. Perdão. Seus 51 segundos. Justo, tudo bem. Pode voltar a palavra para a chapa Curitiba. Ok, então. Desculpa, não era 1 minuto e. Não era 1 minuto e 42? Pode. Desculpa, pessoal, eu li errado aqui aquele cronograma que a gente passou no grupo, eu li errado e me confundi. Desculpa, Lari. Sem problemas. Enfim, até me perdi aqui um pouco. Essa questão com a Ânima, ela seria uma questão que a gente vai debater de frente ali com eles, porque a maior parte da representação ela tem que ser feita a partir do DCE em vontade dos alunos, porque já se torna muito claro que os alunos eles não concordam com a implementação das UCs. Então, inclusive foi o alunado que deu força para o próprio DCE, que deu força para o próprio coletivo Resiste e para a própria UP poder entrar junto nessa situação. Então, é uma questão que tem que ser debatida com os alunos em plenárias abertas, que são os planos que a gente tem para estabelecer esse tipo de contato com os alunos, são as plenárias e as reuniões abertas. Quando tem reuniões fechadas, elas vão ser trabalhadas sempre em direção a atas, que vão ser relacionadas diretamente pelos meios de comunicação do nosso grupo de DCE, da nossa gestão com o alunado, diretamente para eles terem uma resposta muito próxima e uma transparência em relação a como que vai se reunir essas reuniões e como que vão ser tomadas as decisões, até porque a gente está falando sobre eles, então nada mais justo do que a gente deixar eles saberem do que está acontecendo. Então, basicamente, o que a gente trabalharia de propostas para apresentar para eles seriam justamente as plenárias abertas, onde eles têm tempo de fala, eles podem dar a opinião deles e a gente consegue ser representado de uma forma... A gente consegue representar eles de uma forma correta e abrangente, onde eles também tenham opinião. Posso encerrar minha fala. Obrigada agora, de verdade, Lara. Agora a fala volta para o Matheus, da chapa Curitiba. Bem, eu concordo plenamente que é o diálogo que vai trazer um avanço nessa história. Só que eu quero deixar bem claro uma coisa. Nós seremos uma instituição que está presente no polo ativo de uma ação civil pública. Nós temos mais do que simplesmente dar voz. Eu quero entender, como DCE, o que realmente vocês vão fazer. Abrir para dar voz é simplesmente abrir o Instagram e deixar o alunado falar. Eu quero saber como DCE, tendo em vista que ele é, sim, parte de uma ação. Qual é a ação que vocês vão propor? Lara, vou voltar a fala para você. Então, Matheus, como foi explicado aqui, na verdade ela não é feita a partir de Instagram, ela é feita a partir de plenárias. Plenárias, elas são... Você já deve ter tido contato com questão de vereadores e Câmara, a gente faz plenárias. As plenárias, elas são reuniões abertas,
onde você faz uma inscrição e você tem o direito à sua fala. Todas as falas ali, elas vão ser... A gente tem uma pauta, que o nosso mediador ele vai presidir aquilo ali, ele vai direcionar, e no final, com as opiniões dadas e todas as relações do alunado, essas pessoas que estão mediando, que no caso seriam a gestão do DCE, elas vão determinar qual que vai ser a votação. A votação também é feita ativamente com o aluno presente para ele ter a decisão junto. E assim a gente consegue encerrar no que vai ser feito de medida tanto jurídica quanto uma medida social em atos, ou se a gente vai entrar com algum processo judicial contra a situação, mas a gente não pode estabelecer agora essa situação. Obrigada, Lara. Agora, acredito que seja o próximo tema, certo, Gabi? Então, Chapa Curitiba ou Chapa Inova? Quem decide? Agora eu fiquei meio confusa. Agora é a Chapa Inova que decide. Beleza, desculpa, pessoal. Chapa Inova pode escolher o tema que vocês vão perguntar sobre. Vocês têm um minuto. Matheus, o que a gente tem de pergunta hoje seria em relação à representatividade. Se tratando de minorias, o que você considera que é representatividade? Como que você acha que vocês colocariam propostas para estabelecer essa representatividade, se tratando de minorias dentro da Unicuritiba? Obrigada, Lara. Palavra agora para o Chapa Curitiba. Matheus. Então, eu entrei na instituição em 2017. Em 2017, nós tínhamos uma cultura de movimentos que representavam minorias. Eram os famosos coletivos. Esses coletivos ainda existem, mas de 2017 para cá, eles foram perdendo força conforme as gestões do DCE foram entrando e foram perdendo contato com a própria instituição. A instituição, infelizmente, não dá a representatividade que os alunos deveriam ter. A nossa proposta nesse momento é reforçar a representatividade dos coletivos. Nós, da Chapa Curitiba, prezamos pela coletividade, prezamos pela representatividade, mas não temos como tomar lugar de fala dessas pessoas. Existem coletivos já dentro da instituição que fazem isso de maneira exemplar. A nossa necessidade nesse momento é dar o suporte que eles precisam e tentar reatar os laços de conversa entre os coletivos e a instituição. Seria a maneira mais fácil de tentar dar representatividade. Já que nós temos o caminho, nós entregamos o caminho para os coletivos terem o espaço que eles deveriam ter. Seria isso. Obrigada, Matheus, pela sua fala. Lara, é com você agora. Às vezes a gente consegue compreender que nem sempre o caminho mais fácil é o melhor, né? Até como uma pessoa que está dentro da representatividade dos coletivos, num sentido geral do movimento estudantil, que é o que está em debate, eu não vejo como o caminho mais fácil, geralmente, ele não é o caminho que a gente tem que tomar. O caminho mais difícil, geralmente, é o que a gente tomar. Coletivo também não é uma questão que a gente trabalha em relatividade só com minorias. Os coletivos, eles são centros, são grupos de pessoas que estão unidas ali para debater algum tema específico e lutar contra aquilo. Não só necessariamente como minorias. Então, a gente não pode colocar necessariamente como minorias. Mas acredito que o caminho mais fácil o caminho mais fácil nem sempre ele seja o mais correto a ser seguido. Então, deixar esse espaço para eles não necessariamente seria dar local de fala, e sim agir com que eles tenham espaço. Obrigada, Lara. Matheus, sua resposta, por favor. Pois bem, eu concordo que às vezes o caminho mais fácil pode não ser o caminho mais correto. Mas eu vou ser bem honesto. É o primeiro passo. Eu preciso dar o primeiro passo. Eu não posso ficar imaginando que as coisas vão acontecer, eu não posso ficar imaginando que o resultado vai ser aquele, eu preciso fazer acontecer. Hoje o que eu tenho na mão é dar voz pelo caminho que os alunos vão me dar a me eleger. Esse é o primeiro passo. Seria isso.
Obrigada. Acredito que agora tem mais uma resposta da Lara, ou não? Estou acompanhando errado. Certo, né? Então tá. Desculpa a confusão de novo. Próximo tema da chapa Curitiba. Matheus, seu microfone está desligado. Perdão, posso começar? Pois bem, a pergunta que eu tenho agora cabe à mensalidade. Nós tivemos uma pandemia nos assolando nos últimos meses. Essa nos trouxe alguns problemas em relação pessoais a cada alunado, a cada aluno pertencente ao alunado, e acabou que nós perdemos muitos alunos nessa jornada por questões financeiras. Ocorre que houve uma discussão sobre se nós, alunos, conseguiríamos lutar para um reajuste financeiro da instituição, visto todo esse cenário. Como possível gestão do DCE, o que vocês propõem para ajudarem o alunado em relação ao financeiro, mensalidades? Pergunta, perdão. Lara pode responder agora. Em relação a mensalidades, trabalhando como a gente tem a facilidade, considerando que a gente seja eleito, no caso da gestão da Chape Nova, já tendo um contato maior e direto com a UP, que é reconhecida por todos os DCEs e todos os grêmios estudantis, a gente já tem, inclusive, propostas acontecendo atualmente em relação à mensalidade. A gente já tem processos do Reduz Paraná, por exemplo. Em Londrina, a gente já conseguiu a redução das mensalidades de uma forma exemplar, que em nenhum outro lugar do Brasil a gente conseguiu. Então, a gente já tem propostas, a gente, inclusive, já tem processos encaminhados em relação a isso para auxiliar. Estando dentro da gestão do DCE, seria assim, como eu posso colocar que seria mais fácil para a gente trabalhar diretamente com o aluno, sem ter que ter um trâmite entre contato com o DCE e os interesses do DCE, se ele realmente vai entrar em acordo com o que a gente tem ali de processos em outros movimentos estudantis. Então, eu consideraria que a gente já tem processos, inclusive, alavancados em relação a isso, que estão em prazos de ser finalizados para mensalidade, e a gente também tem em processos financeiros que você perguntou, a gente também já tem campanhas e propostas para reduzir até o custo do aluno dentro da universidade em relação à alimentação. Obrigada pela sua fala, Lara. Matheus, a palavra está com você. Ok. Ironicamente, a outra chapa quer tomar o caminho mais fácil. Discurso contrário ao da pergunta anterior. Porém, eu vou perguntar, já de maneira objetiva, como DCE e não como UP. Vamos separar. O que o DCE pode fazer? Quero proposta. Quero a frase. O DCE vai fazer isso. Reiterando que a gente não... Uma coisa é você escolher o caminho mais fácil para dar representatividade e voz para as pessoas, que daí você não dá representatividade e voz para as pessoas. Mas, enfim, um caminho mais fácil seria de facilitar trâmites e processos que você tem dentro de uma gestão. Esses processos que você tem dentro de uma gestão, quando você tem um contato com movimentos à parte, o DCE nem sempre ele pode fazer as coisas que o movimento estudantil por fora de coletivos podem. Isso se reconhece pelo estatuto e reconhece em questões jurídicas também. Então, por isso a gente fala da relação que a gente tem com a UP que facilitaria. E essas propostas, elas andam sim em conjunto com a UP, em conjunto com a UNE, inclusive, que são trabalhos propostos unicamente juntos, mas como a gente tem o Reduz da UNE Curitiba, que já é uma proposta para redução tanto financeira em relação a financiamento, quanto redução dos custos estruturais. Obrigada pela sua fala, Lara. Só peço que na próxima vez aguarde o ok para iniciar a falar. Agora vocês da Chape Nova podem escolher o próximo tema a ser debatido, por favor. Matheus, eu queria perguntar como que a chapa de vocês ela vai trabalhar lidar com denúncias de injúria racial, racismo, LGBTfobia no sentido de lesbofobia
o que se compreende a diferença entre lesbofobia e homofobia dentro da Unicuritiba? Obrigada pela sua pergunta, Lara. Matheus, a palavra está com você. Pois bem, posso começar então? Creio eu que esse seja o tema de inclusão, seria isso, né? Mas eu acho que é um tema importante. Nós não podemos permitir que nenhum tipo de discriminação seja feito dentro da instituição. Eu, pessoalmente, não gosto de tratar discriminação de forma específica. Não gosto. Não é minha fala. Porém, eu tenho pessoas ao meu lado que têm esse conhecimento e entendem também que a discriminação não pode ocorrer em âmbito nenhum. Seja dentro da instituição, seja na sociedade, seja no trabalho, em casa, não deve ocorrer. Então, vou ser bem honesto. Casos que cheguem ao DCE de denúncias relativas à discriminação, seja por etnia, seja por sexo, qualquer assunto que seja, discriminação é orientar o aluno para fazer a denúncia no meio correto e orientar o aluno a transmitir essa informação da denúncia para a própria instituição. Porque a própria instituição, além do meio correto, seria um meio criminal, por exemplo, ela pode tomar atitudes como, por exemplo, punir o aluno. Nós, inclusive, já tivemos um histórico na nossa faculdade, se eu não me engano, no ano de 2017 para 2018, onde uma aluna acabou sendo desligada da instituição por ter praticado esse tipo de ato. Então, a nossa questão aqui é dar o maior apoio possível e demonstrar o caminho correto para que se possa prosseguir numa denúncia. Porque é denunciando casos que a gente mostra para a sociedade que a gente não permite mais esse tipo de atitude. Lara, pode responder. Tá, você falou de não tratar discriminação específica com essa frase correta. E já que você está falando de sociedade, por exemplo, partir da denúncia, desculpa, mas falando assim, a nota de repúdio, por exemplo, elas não fazem nada. O que fazem são atos. Denúncias nem sempre elas levam, e você estuda direito, você deve saber que denúncias nem sempre levam ao quem cometeu o erro ser corrigido. Então, o que você quer dizer quando você fala que não tratar discriminações específicas, quando você sabe que existe uma diferença entre lesbofobia, homofobia, racismo e injúria racial? Você pelo menos sabe a diferença entre essas palavras? Obrigada, Lara. Matheus, a palavra está com você agora. Venho com tranquilidade falar que não precisa se preocupar, porque isso nós temos conhecimento. Inclusive, temos uma equipe que tem representatividade no meio e, inclusive, traz as orientações corretas. Quando eu falo diversidade, quando eu falo na discriminação em termos geral, é que a gente não pode permitir nenhum jeito, de nenhum jeito, nenhum tipo, gênero, grau, não pode. E sim, eu entendo que talvez uma denúncia por meio legal não leve ao resultado que a gente espera, o resultado que deveria. Mas, novamente, é o primeiro passo, é uma maneira de mostrar para a sociedade que nós não permitimos mais atos como esses. Obrigada, Matheus, pela sua fala. Agora a gente pode seguir para o próximo tema, que vai ser escolhido pela Chapa Curitiba. Posso começar? Posso, né? Eu queria adentrar a uma das propostas da Chapa Inova, me chamou a atenção na noite de ontem. Nós vivemos um momento pandêmico, um momento que a gente não pode se reunir com os nossos colegas de forma corriqueira ou de forma normal, como fazíamos antes. Porém, uma das propostas que me chamou a atenção da outra chapa na noite de ontem foi a possibilidade de alguns eventos. Como eu não entendi muito sobre essas propostas, eu acho que ficou um pouco vago, eu acho que esse seria um bom momento para a próxima chapa explicar um pouco como é que funcionaria, o que seriam. Eu realmente gostaria de entender essa proposta de vocês.
Obrigada, Matheus. Agora a resposta, Lara, por favor. Eu gosto, inclusive, bastante dessa proposta, Matheus. Mais ou menos assim. O que seriam os eventos? A gente entende que, como DCE, e a gente entende que o processo pandêmico que a gente está em calamidade pública, em situação federal, não vai durar para sempre. E a gente entende também que o DCE, a gestão dele, é até até setembro do ano que vem. Então, ali a gente vai ter um processo ali de eleição que vai ocorrer agora, mas a gestão ela vai se estender até o ano que vem. E provavelmente, muito claramente, a gente não vai ter a pandemia esticada até esse momento. O que acontece? Quando você deve ter visto as propostas, as nossas propostas são sim para levantar dinheiro a partir de festas. E por quê? Porque as festas são lugares onde a gente consegue ter uma melhor relação entre o aluno com a instituição. Isso já se provou muito claro ali entre a relação com as atléticas. O trabalho das atléticas é trazer para perto o calouro, para trazer para perto do veterano as relações com a instituição e para envolver em movimento estudantil e envolver o alunado. Ou seja, as nossas propostas não são baseadas em festas, nossas propostas seriam em assédios dentro de festas, que são coisas que acontecem muito e que a gente tem muitas pessoas dentro dessas atléticas e dentro dessas pessoas que cometem alguns erros e elas são passadas por baixo do pano. Então, a nossa proposta ela seria contra assédios dentro de festas, e sim festas para levantar o dinheiro e também para propor não só festas, como eventos no geral, para trazer o alunado mais próximo da instituição, para que seja um lugar onde ele queira estar. Obrigada, Lara. Matheus, a palavra está com você. Lara, eu entendo que a pandemia não vai durar para sempre. Eu entendo a necessidade do DCE levantar verba. Nós não temos ajuda financeira da instituição já há alguns anos. Mas vamos ser honestos, nós não sabemos quando isso vai acabar. Não existem propostas que necessitariam de um pouquinho mais de atenção, já que a gente não tem como prever o futuro? Você não acha que a gente devia se preocupar com algumas coisas antes? Talvez uma outra maneira de arrecadar dinheiro? Seria isso. Obrigada, Matheus. Lara? Concordo, Matheus, mas você está falando de arrecadar dinheiro ou você está falando dos eventos? Porque a pergunta era sobre os eventos. Se você está falando de arrecadar dinheiro, a gente tem sim outras propostas que você com certeza deve ter visto. Você deve ter visto que a gente tem as propostas de fazer a utilização das roupas, a venda das peças das próprias atléticas. Então a gente tem sim outras propostas para levantar dinheiro. Se você quiser, você pode dar uma olhada. Mas como a gente está falando de evento, eu nem vou entrar muito sobre essas propostas. Você pode entrar lá no arroba do inova.dce e você pode dar uma olhada lá, tá? Obrigada, Lara. Agora a gente vai seguir com a escolha do próximo tema, que vai ser a Lara da chapa Inova que vai falar. A minha pergunta, ela seria relacionada a qual que é o posicionamento da chapa de vocês e o posicionamento que a sua gestão de DCE ela deve ter diante de um movimento estudantil criado por alunos dentro da universidade. Desculpa, só uma questão. O próximo tema feito seria monitoria, não seria isso? Eu pergunto para a comissão do DCE, para a comissão eleitoral. Ana, você que está controlando os temas, e eu Pode peço também responder, a gentileza para que vocês informem os temas antes de iniciar as perguntas, tá, candidatos? Lara, qual foi o tema escolhido pela chapa Inova para formular essa pergunta? Tá, nesse caso... Confere, tá Ana. aberto. Nesse caso seria monitoria? Isso. Então, Sim. Tá, eu vou reformular, então. Peço, então, pelos segundos que te restam, que você reformule dentro desse tempo, perfeito? Você utilizou 14 segundos da sua fala e você tem 51 segundos aí retirando esses 14, perfeito? Então, quando você quiser, pode começar. Em relação às monitorias, Matheus, como que ficaria expresso essa relação do DCE
com o processo de monitoria e o processo de estabelecer quais são os monitores, como que o DCE atuaria dentro dessa parte da universidade, que acontece as eleições, se não me engano, todo o início do ano. Matheus, Pois pode bem, responder. a monitoria, pois bem, a monitoria, ela é um assunto muito importante, porque são nos monitores que nós buscamos ajuda, às vezes, em momentos de dificuldade no aprendizado. Eles são a nossa porta para a gente conseguir superar algumas barreiras. E, porém, o ato de monitoria, a responsabilidade é da instituição. Então, eu vou ser bem honesto com você, bem breve, que a nossa função é não só de fiscalizar a instituição sobre como eles estão lidando com esse assunto, já que eles são responsáveis pelo edital de monitoria, eles são responsáveis por a organização entre professores, inclusive, e dessa forma, reabrindo o diálogo com a instituição, verificar maneiras mais efetivas. Não é colocando um monitor para passar a tarde na instituição que vai resolver o problema do alunado. Quem sabe a gente possa ter uma monitoria à distância agora na pandemia, horários definidos ali que o monitor vai estar à disposição do alunado, ou um material produzido pelos monitores que eles não sejam só, digamos assim, só vão nos ajudar quando a gente for atrás deles. Não, por que os monitores não fazem um conteúdo deles próprio? Lá, a cada 15 dias sai a monitoria, conteúdo sobre a monitoria de Constitucional 3, por exemplo. Por que os monitores precisam sempre estar em reação e nunca em ação? Eu acho que esse seria o diálogo, retomar o diálogo com a instituição, fiscalizar a maneira que eles tratam esse assunto, claro, porque nós precisamos disso, e com o diálogo aberto entender se a gente pode fazer um pouco mais em relação a tudo isso. Obrigada, Matheus, pela sua fala. Lara, pode responder. Tá, mas assim, porque cabe também ao DCE, por que cabe também ao DCE se ele é competência da Unicuritiba? Se você conseguir explicar isso melhor pra gente. E, apesar dele ser da instituição, como que o DCE atuaria? Obrigada, Lara. Pode responder. Última resposta, Matheus. Pois bem, o DCE não pode fazer um edital de monitoria. Quem faz é a instituição. Quem assina é o diretor de área. Então, nós não podemos tomar a frente sobre como vai ser feito. Mas nós podemos abrir o diálogo, ouvir os alunos, já que todos somos alunos, trazer a voz do alunado para dentro da instituição para melhorar essa plataforma que a instituição se utiliza. Mais do que isso, eu não posso prometer. Eu estaria mentindo se eu pudesse fazer mais. Eu posso levar a voz do aluno para dentro da instituição. Mais do que isso, eu estaria passando por cima da instituição. E eu não posso. Como possível presidente do DCE, eu não posso. Obrigada pela sua fala, Matheus. Agora, antes da gente seguir para a próxima etapa, eu quero só confirmar com vocês se todos os temas foram abordados. No meu controle aqui, eu não marquei como falado sobre mensalidade. Vocês falaram? Falou? Não? Sim. Alguém pode abrir o microfone. Tá bom, então, obrigada. Então, acho que todos foram abordados, certo? Então, vamos seguir para a próxima parte. Nesse próximo bloco, as chapas terão a oportunidade de formular... Não. Gabi, eu acho que eu... Gabi, deixa eu só perguntar para você rapidinho. Eu acho que eu tô lendo aqui errado. Agora é a parte que eles perguntam um para o outro, né? Ah, tá. Desculpa, achei que eu tava lendo... Beleza, então, pessoal. Agora, nesse próximo bloco, as chapas terão a oportunidade de formular perguntas, sua chapa adversária, de acordo com a ordem estabelecida pelo sorteio. As falas dessa fase do debate também serão cronometradas, então, para o esclarecimento geral, vai seguir o mesmo esquema do tempo. Vai ser 1 minuto de pergunta, 2 de resposta, 1 minuto de tréplica e réplica, e para a chapa nova, vai ser 51 segundos de pergunta, 1,42
para resposta e 51 para réplica e tréplica. Todos de acordo? Então, agora vamos seguir para a pergunta. Chapa Curitiba vai começar. Podem fazer uma pergunta para a chapa adversária. Lara, você me mencionou em alguns momentos a utilização da plataforma de grupos representativos de fora da instituição, como a UP, como o Resiste Curitiba. Na resposta sobre os eventos, mencionou a necessidade de ter um diálogo com as atléticas. A minha pergunta é bem objetiva. Essas instituições, porque são instituições, permitiram o uso da plataforma delas para fazer campanha? Obrigada, Matheus. Lara, pode responder. Corrigindo só você, o Resiste Unicuritiba é de dentro da Unicuritiba, tal como diz seu nome, e os seus integrantes que são alunos da Unicuritiba, e ele é um coletivo dentro da universidade que atua única e exclusivamente dentro da universidade. A UP, ela não é uma instituição, ela é uma entidade. Então, sim, a UP, inclusive, se você precisar, eu tenho até o contato da presidente, como eu tenho o contato da diretora de relações das universidades privadas. Então, sim, a gente tem autorização, sim, até porque o DCE e a UP, necessariamente, independente de quem seja que está dentro da gestão, eles andam em conjunto sempre, isso está no estatuto. Isso está previsto no estatuto. Então, sim, elas andam, não entendi o conceito dessa pergunta se está dentro do estatuto do próprio DCE. Mas, enfim, sim. Tirando o Resiste Unicuritiba, que ele é ligado juntamente à universidade, então, sim, ele vai atuar junto com o DCE de algumas formas, sim. E a UP também, inclusive a Uni também. Matheus, a fala é sua. Não, perfeito. Inclusive, agradeço. Eu confesso que não tenho muito contato com esses grupos, mas será um prazer na gestão conhecê-los e abrir um diálogo. Mas agora, só voltando às atléticas. Você me fez uma proposta sobre eventos e incluiu as atléticas nela. As atléticas têm consciência dessas propostas desde já? A gente não tem propostas em junção com as atléticas, até porque não cabe ao diretório o contato com essas atléticas, até porque a gente não tem uma direção esportiva, por exemplo. Então, mas sim, como eles são parte do alunado, a gente vai sim entrar em contato com eles o tempo todo, e sim, a gente vai trabalhar junto com as atléticas, porque eles são parte do alunado e eles são parte do que existe dentro da Unicuritiba. Então, há sim a necessidade de trabalhar com eles. Isso é uma questão que não há dúvida, não tem necessidade de fazer uma pergunta dessas. Se o DCE representa todos os estudantes da Unicuritiba, ele sim vai trabalhar em conjunto com as atléticas, até porque as atléticas elas são responsáveis pela maior parte do contato com os calouros. Obrigada pela sua fala, Lara. Só de novo, gente, um lembrete antes de começar a falar. Espera a gente dar ok para conseguir controlar certinho o cronômetro, tá? Lara, agora é você que escolhe o tema para perguntar e, por favor, antes da pergunta, menciona qual é o tema certinho que você escolheu, tá bom? Eu vou perguntar em relação a movimento estudantil. Voltar na minha pergunta do qual é o posicionamento do DCE, que o DCE deve ter diante de um movimento estudantil criado por alunos da instituição Unicuritiba. Matheus, pode responder. Posso? Perfeito. Creio eu que movimento estudantil é a base de tudo dentro do centro universitário. É por ele, às vezes, que é o primeiro passo do aluno para ter voz. Movimento estudantil, quando organizado, respeitado, não abusando de seus atos, ele funciona de maneira plena e perfeita e necessária. Nós não podemos virar as costas para os movimentos. Pelo contrário, muitas vezes eles não têm o diálogo que o DCE tem com a instituição. E acabam, por muitas vezes, sendo entendidos
de forma incorreta. O meu posicionamento é de que esses movimentos representam causas, talvez causas que o próprio DCE não alcance. Mas o DCE, como ferramenta de diálogo, pode levar essas causas para a instituição. Então, o meu posicionamento em relação à criação de movimentos estudantis criados pelos alunos da Unicuritiba é que quando eles respeitam um todo, eles sejam ouvidos. E que nós do DCE possamos ser a porta de entrada deles para dentro da instituição. Quando falo, administração da instituição. Seria isso. Obrigada pela fala, Matheus. Agora a Lara pode prosseguir. Eu não compreendi direito se a resposta. Eu achei a resposta um pouco meio vaga. Em relação a qual que é a posição do DCE, como que vai ser efetivado a representação do DCE trabalhando em conjunto com esses movimentos estudantis. A gente entende a complexidade e a necessidade deles estarem lá dentro. Não entendi se foi alguma fala de caso eles não ajam com respeito com a instituição. Acho que também isso não entra em questão aqui, mas de qualquer forma. Qual vai ser a representatividade, qual vai ser a conjuntura relacionada ao movimento estudantil e o DCE e como vai ser essa atuação em conjunto? Obrigada, Lara. Matheus, você está conseguindo ouvir a gente bem? Que a sua tela congelou. Estou. Melhorou? Melhorou, estou. A tela ainda está congelada, mas a gente posso começar a resposta? ouve. Pode falar. Pode. Vou começar a minha resposta só esclarecendo. Não vamos permitir nenhum movimento estudantil que não represente os alunos ou que abuse do discurso. Eu acho que alguns discursos abusam, passam da vontade do aluno. Porém, movimentos estudantis, daqueles que sim representam os alunos, fazem acontecer, têm sua representatividade notória, precisam voltar a ter o diálogo com a instituição, que é notório, não existe mais. Virou briga entre instituição e movimento. Isso não pode continuar. O nosso momento como DCE é reestabelecer a conversa, porque sim, precisa ter representatividade de movimento. E a instituição tem que entender que é por esse caminho, pelo DCE, que isso vai lidar. Obrigada, Matheus. Agora a gente vai para a escolha do próximo tema. A chapa Curitiba que vai escolher e, por favor, antes de perguntar, mencionar sobre o que vai ser abordada a pergunta. Já que estamos dentro da discussão a respeito de movimentos estudantis, que já ficou claro aqui que é o tema central das nossas eleições esse ano, eu pergunto, refaço a pergunta, porque eu também gostaria de ouvir da Lara, qual seria a maneira que vocês querem, vocês pretendem estabelecer entre movimentos e instituição? Obrigada pela sua pergunta, Matheus. Lara? Assim, entende-se que os movimentos, eles determinam as próprias pautas. Tá? Os movimentos estudantis, eles não têm empreendimento com a instituição, diferente do DCE, por exemplo, que tem que trabalhar em conjunto justamente ao estatuto. O movimento estudantil, não. O movimento estudantil, ele não é uma unidade só, ele não é um coletivo. O movimento estudantil é todo o movimento de grêmios, todos os DCEs, todos os coletivos que lutam pelos direitos dos estudantes no Brasil inteiro. Isso é considerado um movimento estudantil. O movimento estudantil, ele não precisa estar em contingência com a instituição, nenhuma instituição. Ele estabelece as próprias pautas, defendendo o que ele acha que vai ser melhor com os alunos do Brasil inteiro, do estado do Paraná ou do município, dependendo do nível que a gente tem. Então, existe a necessidade de sim o DCE trabalhar com os movimentos estudantis, porque eles são os maiores representantes dos alunos lá fora. Eles podem fazer coisas que o DCE não pode. Eles podem ir para a rua, eles podem fazer atos fora da universidade que impactam de uma forma maior dentro da universidade.
Então, eles conseguem fazer certas coisas que o DCE não vai ter devido ao estatuto. E isso é vantajoso também para o DCE. Por isso, essa necessidade de manter um bom contato e sim incentivar a criação de novos coletivos dentro da universidade. Porque quando você cria esses coletivos, você dá espaço para essas pessoas expressarem a voz delas e colocarem o que elas precisam em pauta. E aí você pega essas pautas e você apresenta junto com propostas, para você ver o que você melhora dentro da sua instituição. É assim que o DCE anda junto com os coletivos e os movimentos estudantis. Obrigada, Laura. Matheus, pode responder. Lara, adorei sua resposta. Acho que é esse caminho. Mas no momento eu não quero representar os alunos do Brasil inteiro. Eu quero representar os alunos da Unicuritiba. Então eu vou perguntar novamente, como futura gestão do DCE, como é que vocês vão reestabelecer a fala entre o que já existe e a instituição, que é notório, não existe no momento? Lara, pode responder. Eu não compreendi a sua pergunta, na verdade, porque eu acho que ela mudou um pouco de rumo, mas, enfim, no final eu expliquei que a gente não está falando dos alunos especificamente do Brasil inteiro, eu estava explicando para você o que é o movimento estudantil no geral, e por que ele representa todas as opiniões diversas. O que a gente está falando é que a gente precisa dos movimentos estudantis e os coletivos, no geral, dentro das universidades, porque é a partir dali que eles vão ter a liberdade, o alunado vai ter a liberdade de expressar o que ele precisa e mostrar o que ele precisa, e junto com o DCE, a gente implementar propostas. Até para ter força dentro da instituição, a gente precisa do alunado em conjunto, e esses coletivos, eles não são nada mais do que o alunado em conjunto para atingir um local que eles queiram, para atingir alguma proposta que eles queiram. Isso são os coletivos. Então, sim, os coletivos dentro da instituição, agindo junto com o DCE. Obrigada pela sua fala. Lara, agora vocês que vão escolher o próximo tema e fazer a próxima pergunta. Pode começar. A gente entende que assim, eu como uma aluna de marketing, eu reconheço que o meu curso é um dos melhores o melhor de Curitiba, o segundo melhor do Paraná, isso por nota do MEC e o ENAD. Então a gente sabe que a Unicuritiba ela tem um ensino muito bom mesmo, assim, em relação às universidades privadas. Mas o que vocês têm de proposta para melhorar a qualidade do ensino da faculdade? Por mais que ela seja boa, a gente sempre tem que manter uma evolução. Então, o que vocês têm de propostas e como que vocês podem trabalhar isso dentro da universidade? Obrigada pela sua pergunta, Lara. Matheus, pode responder, por favor. Eu tenho dois viés. Eu tenho o meu sonho, como aluno da Unicuritiba, de termos salas com ar-condicionado, bem-estar do aluno, tecnologia sendo usada em sala de aula, fazer tudo aquilo que a gente sempre imaginou. Foi propostas de muitos DCEs pegar esse bem-estar do aluno e trazer como proposta para a instituição. Demorou pelo menos 10 anos para a instituição colocar um sofá no corredor, ou uma mesa para que o aluno pudesse estudar sem que ele estivesse dentro de uma sala de aula, dentro da biblioteca ou na cantina. Isso foi colocado recente, há menos de um ano na nossa instituição. Mas eu tenho a realidade. A realidade é que eu posso ser presidente do DCE, posso ter a realidade de que eu não tenho financiamento para fazer as coisas acontecerem dentro da instituição, mas eu tenho a certeza de que eu sou a voz de todos os alunos, porque todos somos alunos. Então, para a melhoria de ensino, novamente, é o diálogo. O diálogo deve ser o nosso norte. Nós temos que entender que os alunos têm vontades, têm sonhos, e a gente tem que entender que a instituição tem a realidade. A gente tem que ser o filtro, levar a questão para a instituição de como melhorar o ensino junto aos professores, junto às coordenações, de uma maneira realista. Então, a minha proposta, nesse momento, cabe à ouvidoria. É por ela que as vontades do aluno chegarão ao DCE e é em discussão com o alunado pela ouvidoria que estruturaremos propostas que possam ser entregues para a instituição e que elas, de primeiro momento, não sejam negadas. Porque eu não posso pedir o impossível. Eu não estou na eleição do Todo Mundo Odeia o Cris, que pede suco no bebedor. Eu tenho que filtrar a vontade do aluno
ver o que é possível e discutir dentro da realidade da instituição. Essa é a minha proposta. Obrigada, Matheus. Lara, você está com a resposta, com a fala. Eu não compreendi se a proposta seria para melhorar o ensino, ela seria de uma maneira estrutural, ou se a ouvidoria vai fazer isso, ou vocês não têm propostas e vocês pretendem isso numa pós-campanha? Não compreendi, na verdade, a tua questão. Matheus, pode responder. Veja, nós temos a vontade de utilizar a biblioteca da instituição nessa pandemia. Claramente, não podemos. Porém, a instituição, com muito diálogo com os alunos, acabou vendo a necessidade, escutando os alunos e disponibilizando, por exemplo, para o curso de Direito, mais 2 bibliotecas além da Biblioteca Virtual da Unicuritiba. São nesses momentos de diálogo entre alunos e instituição, o qual será feito pela ouvidoria do DCE, que nós podemos alcançar em melhorias no ensino dentro da instituição. E é isso. Obrigada, Matheus, pela sua resposta. Agora a gente vai para a próxima pergunta, que vai ser feita pela chapa verdade, Curitiba. Matheus, pode já perguntar. 2 perguntas por chapa agora. A gente vai para um intervalinho. Só lembrando quem estiver assistindo que a gente está coletando perguntas para as chapas num formulário que está na descrição da transmissão da live no Facebook, certo? A gente está coletando perguntas para as chapas, a gente não está coletando perguntas para os candidatos, a gente está discutindo sobre propostas e não estamos discutindo sobre as pessoas dos candidatos e nem ataques pessoais aqui, certo? Então eu peço a gentileza que quem não fez e se assim desejar que faça a sua pergunta nesse formulário. A gente vai para um rápido intervalo, um intervalo de 5 minutinhos, a gente vai fechar esse formulário, escolher 4 perguntas e cada chapa terá o seu tempo para responder essas 4 perguntas na volta do intervalo, tá bom? Então, vamos para o intervalo, logo voltamos, perfeito? Muito obrigado.
saindo som. Ali no nosso grupo das... Pessoal, peço agora sim, todos me escutam, eu acho que na live também. Peço só desculpas. Vamos refazer essa parte, então. Ana, por gentileza, só vamos refazer ali a pergunta. E Matheus, eu peço que também refaça a sua fala, porque acredito que não tenha saído mesmo. Identificou um problema no som aqui no programa de captação, tá? Peço desculpas por isso, realmente foge ao controle da comissão eleitoral e também ao meu, mas aconteceu e a gente precisa contornar isso, tá bom? Voltou já tô ouvindo aqui o retorno, já voltou. Pera, deixa eu perguntar de novo. Voltou? Ok. Todos de acordo, então, posso perguntar de novo? Programa de captação, tá? Tá bom, então. A pergunta vai ser para Chapa Curitiba. Pergunta 1. Como as chapas veem a necessidade de capacitação dos alunos para o mercado de trabalho, especialmente nas competências que transcendem o currículo base do curso, como networking, planejamento de carreira, etc. Pode responder de novo, Matheus. Pois bem, como a gente tinha comentado, faço questão de implementar, todos somos alunos aqui, todos, sem exceção, e todos temos essa preocupação. É a preocupação do dia seguinte da formatura. Como é que vai ser? Nós estamos preparados realmente? Toda a nossa bagagem educacional serve para o mundo lá fora? E eu posso ter, com total consciência, dizer que não serve. A própria instituição, por meio de extensão, grupos de pesquisa, existe apoio psicológico, existe apoio de estágio, oferta serviços que possam auxiliar o alunado em relação a se preparar para o mundo lá fora. Porém, eu tenho a total consciência também de que a instituição é meio precária na divulgação, principalmente, desse serviço. Muitos alunos acabam com 5 anos de instituição sem saber que existe um núcleo de estágio, o que é uma pena, porque esses núcleos realmente nos ajudam em matérias que não necessariamente são do nosso curso. A proposta de dentro da chapa, por meio da diretoria de estágio, inclusive da nossa querida diretora Bruna Bel, deve estar nos vendo também, é tornar o DCE amigo do aluno. Nós temos que estar no dia a dia dele. Humanizar o DCE para que ele seja do cotidiano do aluno, trazendo informações a respeito de currículo, trazendo informações a respeito de se comportar numa entrevista, trazendo informações de como acessar os serviços da instituição, que sim são de excelência, porém de publicidade precária. Nosso momento agora é de estar com o aluno para que nós possamos dar o suporte a ele. Essa seria a nossa proposta. Obrigada pela sua resposta, Matheus. Agora, Lara, você vai responder a mesma pergunta. Tudo certo? Sabe a pergunta certinho? Precisa que eu repita alguma coisa? Você ouviu certinho? Se você puder repetir a pergunta. Repito, sim. Como as chapas veem a necessidade de capacitação dos alunos para o mercado de trabalho, especialmente nas competências que transcendem o currículo base do curso, como networking e planejamento de carreira? Pode responder. Dentro da nossa chapa, a gente elaborou algumas propostas em relação a isso, tanto a cursos de extensão quanto a encontro com a diretoria de estágio, tá? Para estabelecer um contato maior com o aluno, com a instituição, em relação a como que ele pode sair dali para trabalhar de uma forma que ele esteja seguro e que ele saiba o que ele vai fazer. A gente também tem de propostas multidisciplinares em relação à conexão de cursos dentro da instituição, porque já é uma coisa que a gente sabe, quando você vai para o mercado de trabalho, você não vai trabalhar única e exclusivamente só com aquilo que você conheceu dentro do teu curso. Alguma coisa ou outra você vai ter, que são as tarefas multidisciplinares. E isso ocorre e a gente nem sempre está preparado para isso. Então, eu acredito que a gente consegue estabelecer um contato melhor entre os professores e os alunos para preparar eles para o mercado de trabalho se eles tiverem uma comunicação boa e a gente tiver propostas dentro da universidade que prevêem o auxílio para ele lá fora.
ou seja, trabalhar com o estágio dentro da universidade, trabalhar tanto para a área de saúde, quanto para a área de direito, quanto para a área de comunicação, como a gente tem a nossa agência publicitária, como a gente tem a questão de apoio psicológico, onde os alunos conseguem prestar apoio psicológico como estágio ali, ganhando horas complementares. Então, a gente tem propostas ali para trabalhar tanto com os cursos que entraram agora, quanto com os cursos que já eram da Unicuritiba. Obrigada, Lara, pela sua resposta. Agora a gente vai seguir para a pergunta 2. E quem vai começar respondendo é a Chapei Nova. Pergunta 2. Quais as propostas de integração do alunado dos diferentes cursos? Ouviu certinho? Pode responder já, Lara. É uma parte que eu gosto bastante, essa particularmente. A gente tem algumas propostas em relação a isso, até que eu não mencionei especificamente ali na outra pergunta, mas a gente tem trabalhos como já ocorrem dentro da universidade, como o 7-Eleven, por exemplo, que reúne os alunos de marketing e publicidade. A gente tem ali o júri simulado, que reúne ali o pessoal de direito. Não sei dizer ao certo se até criminologia pode entrar junto ali. Mas, enfim, a gente tem propostas onde a gente já tem algumas ideias de hackathons que vão ocorrer dentro da universidade, que são fáceis de propor, a gente consegue utilizar a própria estrutura da universidade para trabalhar isso lá dentro. E são propostas que é muito fácil da gente conseguir ali dentro, não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhuma... Assim, não tem como ter oposição. Então, seriam extremamente benéficas para a instituição. Não sei se todo mundo conhece, está familiarizado com a palavra de hackathon, mas hackathon, basicamente, eles são como se fossem competições, mas são atividades em grupos, que você tem algumas determinadas horas para fazer, por exemplo, de tecnologia, você tem determinadas horas para fazer um programa, ou a gente tem a Game Jam, por exemplo, que é um hackathon, que você tem determinada 48 horas para fazer um jogo, por exemplo. A gente tem esse trabalho no 7-Eleven, por exemplo, que você tem ali das 7 da noite até as 11 da noite para gerar uma campanha. Essa campanha daí a gente vai estabelecer ali com o branding que a própria universidade dá, e você tem esse trabalho em grupo ali com as outras turmas. A gente já tem propostas que estão sendo finalizadas em relação a isso, para já entrar com a implementação delas, para que possam ocorrer com todos os cursos, inclusive os cursos da Unisociesc, tanto para criminologia, como direito, como medicina veterinária, como os outros cursos de saúde. Obrigada pela sua resposta, Lara. Matheus, agora você vai responder. A pergunta está clara para você? Precisa que eu repita? Não precisa, não. Eu acho que é uma pergunta até bem objetiva. Não. Posso começar? Pode sim. Pois bem, nós temos propostas em 3 eixos. Nós temos um eixo da representatividade, nós temos o eixo da visibilidade e nós temos o eixo da integração. Na primeira proposta, nós temos o ideal de que todo curso deve ser representado. É com a sua representatividade formada que ele pode ganhar visibilidade. Nós estamos dando a mão amiga, o nosso conhecimento já a respeito de CAs, para a criação dos CAs de cada curso. É necessário a gente frisar pela representatividade, que, por consequência, traz a visibilidade desses cursos. Com a segunda proposta, nós trazemos a integração no sentido de que nós somos alunos, mas antes de ser alunos, somos humanos. A ideia de eventos virtuais, como, por exemplo, uma Copa de videogame, pode, por exemplo, tirar um pouco o aluno da sua realidade acadêmica e, mesmo assim, integrar entre cursos. Talvez uma proposta interessante. Uma primeira e-cup, por exemplo. E, por último, que eu acho que é a mais interessante, seriam as propostas de nós sermos a plataforma dos outros cursos. Eu sou do curso de Direito. Eu não sei como é a realidade do curso de Medicina Veterinária, por exemplo. 30 segundos. Porém, se eleito, terei uma plataforma que é o DCE. E eu posso aprender com cada curso, com eles desenvolvendo material e utilizando-se do DCE para a divulgação desse.
Nós somos a plataforma, nós somos o meio deles de ganhar voz também, seja por vontades, seja por trabalhos desenvolvidos por eles. Seria essa a nossa proposta de integração entre cursos. Obrigada pela sua resposta, Matheus. Agora a gente vai para a pergunta número 3, que vai ser respondida pela Chapa Curitiba. Então, lá vai. Qual a posição das chapas sobre o pluralismo de ideias e o incentivo ao diálogo como forma de descoberta do melhor caminho? A pergunta ficou clara? Precisa que eu repita? Ficou claro, sim. De longe a base para todo o nosso trabalho. Sem o pluralismo de ideias, nós não conseguimos realizar nenhuma ação. Fiz parte de uma gestão no DACP em que o nome se chamava Ágora. Não é à toa esse nome. Nós precisamos nos reunir, nós precisamos nos ouvir, nós precisamos criar ideias frente a todas as diversidades, seja de pessoas, cenários ou fatos. O momento de pluralidade de ideias, pergunta ofertada pelos alunos, é o nosso norte e a base para qualquer ação. Sem isso, não conseguimos fazer nada. Seria isso. Obrigada pela sua resposta, Matheus. Lara, você também vai responder a mesma pergunta. Tá certo? Precisa que eu repita? Não. Partindo assim da Chape Nova, o que a gente pode falar sobre pluralidade, basicamente é dali que foi formada a nossa... Pluralidade seria exatamente o que significa o Inova. É basicamente dali que a gente surgiu, esse foi o nosso mártir. Basicamente, a pluralidade, eu acho que a gente tem que considerar ela desde o início. Então, desde as pessoas que estão ali dentro da gestão, a gente já pode considerar o que é pluralidade dentro da chapa. A gente tem uma diversidade de pessoas de gêneros diferentes, de cursos diferentes, de opiniões diferentes, e todas elas trabalham em um conjunto para atender todos os tipos possíveis de pluralidade que a gente tem dentro da universidade. Por isso a gente fez questão de colocar tanto pessoas pretas quanto pessoas brancas, tanto pessoas LGBTs como pessoas heterossexuais, por exemplo. A gente fez questão de cada uma dessas pessoas, elas fossem de cursos diferentes para a gente poder representar cada um como se fossem núcleos mesmo. Cada diretório, cada pessoa ali vai ter um voto para representar cada um desses estudantes. E eu acho que isso que significa pluralidade para a gente é aí que pega a pluralidade dentro da Chape Nova, se eleita na gestão. É a possibilidade de entender e estar dentro de cada um, tem o seu local de fala, e estar dentro das possibilidades para atender às necessidades do alunado que tem essas diferenças, que tem esses pensamentos diferentes, que tem essas possibilidades, tanto financeiras quanto de gênero, quanto de etnia e no geral, assim. Então, acho que isso é pluralidade dentro da chapa e é assim que a gente atuaria, dando voz a partir dos nossos dirigentes, escutando o alunado que o representa. Muito obrigada pela sua resposta, Lara. Agora a gente vai para a pergunta número 4, que vai começar sendo respondida pela Chapa Nova. E aqui vai. Como as chapas entendem que a sua experiência prévia na representação estudantil pode ajudar na gestão do DCE? Pergunta ficou clara? Precisa que eu repita? Beleza, então pode responder, Lara. Bom, como já foi até citado no início, eu já estou no movimento estudantil há 4 anos, então eu já vi bastante coisa, a gente já passou por muitos momentos, principalmente no âmbito tanto quanto federal no Brasil, quanto no Paraná, tanto no município também, aqui em Curitiba. Então, eu já passei por bastante coisa no movimento estudantil, então eu entendo que essa experiência que a gente tem dentro do movimento estudantil, tanto trabalhando em coletivos, como dentro de entidades, ele traz uma bagagem cultural maior, eu posso dizer assim. Então, a gente já sabe com as coisas que a gente está lidando, a gente já tem certa experiência para tratar certos assuntos
talvez uma pessoa que acabou de começar nessa questão não entenda completamente. Tanto isso para palavras específicas, como a diferença entre entidade e instituição, ou, por exemplo, a representação dos alunos dentro da universidade, e a separação do que a gente pode fazer como DCE e como entidade estudantil. O movimento estudantil, ele é um só. Mas você, tendo essa bagagem cultural, você consegue compreender o que você pode fazer por fora com a entidade, o que você pode fazer dentro da gestão. Eu acho que esse equilíbrio, ele estabelece uma boa gestão e a gente consegue estabelecer uma boa conexão com o alunado dentro da universidade. Obrigada pela sua resposta, Lara. Matheus, a pergunta ficou clara? Precisa que eu repita? Ficou bem claro. Ficou claro. Pode responder. Bem, Ana, eu acho que é um assunto interessante. Bagagem por bagagem, todo mundo tem. Nós não estamos lidando com a União Federal, nós não estamos lidando com a Universidade Federal, Universidade Estadual, nós estamos lidando com a Unicuritiba. Tive à frente, dando representatividade aos alunos, a uma gestão de um CA, de dentro da instituição. A minha bagagem de experiência está dentro da instituição. Já estive frente à reitoria, já estive frente a professores, já vivi situações de representatividade dentro da instituição. Posso falar que nem todas saíram com sucesso. Nem todos os momentos deram certo. Mas são nesses aprendizados de como a instituição funciona que tenho a certeza de que posso, como presidente do DCE, evitar caminhos que não sejam aqueles adequados para tais determinadas ações. Friso também que a minha vice, a Letícia, já participou de movimentos de representatividades como o próprio DCE e o próprio Centro Acadêmico de Relações Internacionais em momentos anteriores dentro da instituição. Ela também conhece como funciona a instituição. Não é só conhecimento de fora que faz você ter experiência. Talvez a vivência interna possa ser muito mais valiosa nesse momento de representatividade para os alunos da instituição do que uma bagagem que não é aquela da realidade dos alunos do Unicuritiba. Então, tenho como resposta básica, toda a minha experiência me trazem a certeza de que posso evitar erros, posso evitar meios e caminhos que não aqueles que realmente funcionam dentro da Unicuritiba. Obrigada pela sua fala, Matheus. A Laura mandou uma mensagem. Lara, seu direito de resposta solicitando o direito de resposta, Gabi. Solicito daí que você aguarde então a comissão eleitoral decidir. A gente vai tomar decisão e encaminhar no grupo. Perfeito? Beleza, então, enquanto a comissão debate a questão do direito de resposta, a gente vai para a próxima fase. Isso, pode seguir com as considerações finais. E a gente vai debater o direito de resposta aqui. E na sequência, no final do quinto bloco, a gente fala o que foi decidido. Perfeito? Beleza, então. Vou dar continuidade. Então, como o Gabi já falou, agora a gente vai para as considerações finais. Então, para finalizar, os debatedores terão 5 minutos de resposta, no caso da chapa Curitiba, e na chapa Nova, por conta da penalização, vocês terão 4 minutos e 15 segundos. Para iniciar as considerações finais, Matheus, você pode falar. Pois bem, chegamos ao fim de um debate que talvez foi um pouco intenso, talvez tenha levado um lado muito político da coisa. Eu reconheço que eu e a Lara temos vivências políticas fora da instituição que possam ter acarretado essa dinâmica, muito boa, por sinal, mas eu tenho alguns pontos que eu preciso falar. Nós da Chapa Curitiba aceitamos a realidade.
nós não estamos vivendo com um cenário de talvez, um cenário de quem sabe. Nós não brincamos com futurologia, nós não somos magos. Então, nós temos soluções práticas. Se você entrar hoje no nosso Instagram, você verá como, por exemplo, portal de notícia, um DCE mais humanizado por meio da diretoria de estágio, uma ouvidoria atenta, não só àqueles que querem aparecer, mas também de forma anônima, dando suporte a todo o alunado. E é assim nós queremos estar presentes. Hoje o DCE não está presente ao lado dos alunos do Unicuritiba. Talvez que um desgaste natural de gestão após gestão, o DCE tenha ficado de forma ao lado, de forma ofuscada, do Diretório de Direito, por exemplo, que hoje normalmente recebe não só mensagens dos alunos de Direito, mas também alunos de outros cursos. Esse ser próximo, estar acessível, é o nosso norte. É o DCE humano. Todos somos alunos. Eu não sou diferente do aluno de primeiro período, eu não sou diferente do aluno que está se formando, eu não sou diferente do aluno de veterinária, eu não sou diferente do aluno do tecnólogo, eu não sou diferente, eu sou aluno. E por isso eu tenho que estar presente de igual para igual. E dessa forma, estando de igual para igual, eu tenho a certeza que posso ouvir os alunos. Com as minhas propostas práticas, melhor, minhas não, de minha chapa, de nossa chapa, ideias plurais que formaram as nossas 13 propostas gerais, que até amanhã serão divulgadas em forma de vídeos, em forma de informativos de publicações, por meio de grupo de WhatsApp, possam chegar aos alunos e que eles tenham a certeza de que vai deixar de ser aquela instituição, aquele diretório lá do outro lado da rua, que é o DCE, vai ser o meu colega do lado, porque o DCE vai fazer parte do dia a dia dos alunos de maneira prática. E óbvio que é dessa maneira que vamos garantir a pluralidade, a diversidade e a representatividade. Então, agora no dia 16, eu peço com carinho a todo mundo que nos acompanhou até agora, que leve a nossa bandeira para frente, que leve a Chapa Curitiba para frente, e que se tudo der certo, no dia 17, eu e mais 19 pessoas que levaram esse sonho à sua concretude, possamos gritar que a vitória, a representatividade, e possamos, até mais do ano que vem, trazer o DCE mais próximo ao lado do alunado. Obrigada. Obrigada pela sua resposta, Matheus. Lara, agora você vai fazer suas considerações finais. Você terá 4 minutos e 15 segundos. Pode iniciar. Muito obrigado, Matheus. Foi realmente muito interessante o debate aqui. Considero sim, a gente tem bastante bagagem política por fora da universidade, mas eu acredito que o que a Chapa Inova tem é a possibilidade de dar espaço para todo mundo existir de forma igual dentro da universidade. É o direito de ir e vir sem você sofrer qualquer tipo de assédio dentro da universidade, sem que você sofra qualquer tipo de racismo dentro da universidade, qualquer tipo de preconceito no geral, sem que você seja julgado porque você está usando uma roupa que é mais largada do que o pessoal que anda um pouco mais arrumadinho. Então, é a possibilidade de você ser do jeito que você é dentro da universidade, você saber que você vai ter alguém para te defender caso alguém haja contra você ali dentro. Eu acho que isso é muito importante, você se sentir seguro dentro do teu espaço acadêmico, porque é ali que você vai começar uma parte extremamente importante da tua vida. Então, a gente pensa no futuro porque a gente está trabalhando com o futuro do nosso aluno, né? A gente tá na mão com pessoas que estão estudando para trabalhar no futuro deles. Então, a gente pensa no futuro porque a gente sabe que é necessário. A gente sabe que o que a gente faz agora na universidade vai representar também para fora quando as outras pessoas forem decidir entrar dentro da universidade. Então, a gente quer trabalhar tanto o futuro quanto o presente porque é necessário, tanto o futuro quanto o presente. A gente quer trabalhar não só na Unicuritiba, na Rua Chile, mas a gente também quer trabalhar lá no Pinheirinho, porque a gente sabe que tem aluno ali e eles precisam de representatividade ali também. Então, a gente precisa estar próximo, a gente precisa ser transparente, a gente precisa dar espaço para as pessoas terem voz, a gente precisa dar espaço para as pessoas existirem de uma forma geral.
Então, a gente fala aqui sobre pluralidade dessa forma, sobre a possibilidade de você ser quem você é dentro de um lugar onde você vai passar 4 anos da sua vida, você vai passar 5 anos da sua vida. Tem gente que passa 2, mas ainda assim é um tempo muito grande para você passar num lugar onde você é invisível. Então, a gente quer trazer os cursos que ficam lá no outro espaço, lá no fundo da faculdade, a gente quer trazer eles para frente também. Não com a sala de aula. Sala de aula tudo bem ficar lá atrás, mas a gente quer trazer eles ali para frente. A gente quer mostrar que eles podem ficar nos ambientes dentro da universidade, que não tem problema, eles podem utilizar os espaços, porque aquele lugar também é deles. Então a gente quer dar um espaço para o aluno, a gente quer representar o aluno e dar o lugar de voz para ele, porque a gente não é nada mais do que um representante da voz deles. Eles falam, a gente escuta e a gente propõe alguma coisa em conjunto para fazer acontecer. A gente delibera sempre em conjunto e a Chapa Nova ela é sobre isso, ela é sobre a união e ela é sobre a pluralidade de pessoas. Então, eu acho que não vou me estender muito mais que isso, não tenho muito mais para falar do que isso, mas seria representar os alunos de uma forma correta, sem criar decorrências a partir de problemas da universidade que não escondam eles e não escondam os problemas deles dentro da universidade. Acho que você está mutada, Ana. Eu sei, eu estava com um probleminha para ligar o microfone, não estava conseguindo apertar ele. Obrigada, Lara, pela sua fala. Quanto ao direito de resposta, nós da Comissão Eleitoral, a gente chegou em um acordo, e eu vou ler agora o acordo para vocês. Em atendimento à solicitação efetuada pela representante da Chapa Nova, a Comissão Eleitoral posiciona-se da seguinte maneira: inexistindo ofensa de caráter pessoal ou posicionamento de cunho crítico, indeferimos a solicitação de direito à resposta. Então, Lara, não tem direito de resposta, então a gente vou finalizar agora e depois o Gabriel ele vai falar a fala final. Então, eu gostaria de agradecer a todos que participaram, as meninas que não falaram, mas estavam presentes, a todo mundo que está assistindo no nosso ao vivo no Facebook. Gostaria de deixar o lembrete principal, que dia 16 será o dia da votação, então nós esperamos que todos vocês participem, quanto mais votos, melhor. É o nosso direito de democracia, então vamos exercê-lo. E então agora, Gabi, pode fazer a fala final. Obrigada a todos. Obrigado, Ana. Obrigado a todos os debatedores, às chapas, aos assessores que aqui estiveram presentes, também aos espectadores que acompanharam a nossa live. Eu sei que domingo esse horário não é o melhor horário para a gente se reunir, mas acredito que o momento é o que o momento permite, na realidade. Então a gente não tinha muito como se reunir presencialmente, e acredito que esse debate foi muito proveitoso para que foi um momento, na verdade, que vocês tiveram para discutir ideias, e foi um momento muito proveitoso para que quem assistiu pudesse tomar sua decisão e dia 16 votar com consciência. Queria me desculpar aqui por algum problema técnico que possa ter ocorrido na transmissão. Realmente problemas técnicos acontecem, a gente está acostumado a ver um monte de gente em live com um monte de problema, vazando áudio, o pessoal caindo da cadeira aí. Então, problemas acontecem. Eu peço desculpas em nome de toda a comissão. Foram problemas que fugiram ao meu controle, mas essa live ela fica disponível aqui no Facebook e ela também vai ficar disponível no YouTube. A gente vai processar a gravação e vai disponibilizar para que as pessoas possam assistir depois. Perfeito? Agradeço novamente, então, a presença dos debatedores, dos seus assessores, a disponibilidade das chapas, que acataram essa ideia aí rapidamente, e devido ao prazo a gente tocou essa dinâmica aí muito rápido. Agradeço também a Ana, agradeço ao Cari, agradeço especialmente a Ana em nome do Cari, né, por ter conduzido esse debate com maestria e também por estar integrando aí a comissão eleitoral. Perfeitamente. Então, declaro encerrado esse debate. A gravação vai ficar aqui. E muito obrigado a todos, pessoal. Um ótimo domingo, uma ótima semana. E boas aulas aí.